O orixá que habita em mim, o ser divino que habita em mim, anula o ego. Eu entro num estado de consciência ampliada, superior. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, vídeo aula número 20 do curso Mediunidade de Incorporação na Umbanda. Estamos na página 95 do livro de referência O Transe Ritual na Umbanda, Orixá, Guias e Falangeiros. Você pode estudar na sua casa, no local da sua preferência, aqui na plataforma Universalista EAD, gratuito. Acompanha um comentário fixado nesse vídeo, link que você é redirecionado para a playlist do curso. Já sai maratonando, estudando, associando esse estudo à prática do terreiro. Uma vez, há muito tempo atrás, eu estava numa sessão de desenvolvimento, médio em desenvolvimento na Umbanda, e o dirigente de trabalho chegou assim para mim: você tem que aprender a diminuir o ego. E eu fiquei pensando, o que é isso, o ego? Eu já tinha escutado falar, mas nunca tinha me ligado. E aí eu fui correr atrás, saber o que é o ego, que os mais velhos às vezes nos puxam a orelha e pedem que nós temos que diminuir o ego para aprender a nos conectar com os guias espirituais e orixás. Ramatiz nos diz que o ego é uma camada protetora da personalidade, que ditará os processos mentais que dominarão os pensamentos do indivíduo. Força instintiva, indomável, intensa e persistente, objetivo uma falsa defesa, isto é o ego. Então o ego é uma camada de proteção para a nossa personalidade. A nossa persona são os papéis que nós cumprimos no mundo, né? Personalidade, ela é importante, ela nos dá uma identidade, uma referência nesse mundo de instabilidade, de impermanência. Mas reflitamos que a personalidade ela é transitória, ela é passageira. E o ego está sempre querendo proteger, angariar território, poder, possuir tudo aquilo que está ligado aos papéis que a nossa persona, a nossa personalidade cumpre no dia a dia. Então, um ego exaltado, um ego forte, ele não permite a entrega, a passividade, a fluidez necessária para o trabalho mediúnico. Então você tem que aprender a diminuir o ego, esvaziar-se. Ou seja, no momento que você está numa corrente de desenvolvimento mediúnico, você está numa corrente mediúnica, você não é mais aquela pessoa, aquele indivíduo, você é um ser, uma consciência que está se entregando ao serviço e permitir-se ser preenchido, esvaziar-se, diminuir o ego, acalmar a mente e diminuir-se para ser preenchido pelo orixá, pelo envolvimento do guia espiritual. O orixá, essa potência divina que habita cada um de nós, que no Oriente é chamado de Purusha, é a nossa essência mais divina. Temos Ori, nossa divindade pessoal, nosso orixá pessoal, e orixás que estão junto com Ori que envolve a nossa cabeça, que é um pedacinho do orixá primordial, do orixá cósmico, que cada um de nós tem dentro de nós. E o orixá, o potencial do orixá, os atributos do orixá, a inteligência do orixá está arquivado no nosso inconsciente. Em estado de vigília, nós não temos consciência, nós não percebemos esse potencial divino em nós ignoramos. Durante o transe, na excorporação de dentro para fora, esse potencial aflora. E olha que interessante! Por que é central, é fundamental diminuir o ego? Porque o ego ele aciona um mecanismo de proteção da personalidade ilusória e bloqueia o acesso aos conteúdos do inconsciente, impedindo-os que se expressem. Então o orixá não consegue se expressar com o ego atuando, fica bloqueado. Então, para nós
entrarmos num estado de consciência ampliada com o orixá, num transe, e a partir daí com o guia espiritual, nós temos que esvaziar, diminuir o ego, não termos medo, nos entregarmos e permitirmos que essa potência que está no nosso inconsciente, que é o orixá, aflore, e a partir daí a irradiação dos guias espirituais enfeixados nessa potência divina que habita em nós. Cada guia espiritual vem enfeixado no orixá. E o orixá esse, todos nós temos dentro de nós, em maior ou menor grau. Aí eu já falei isso em outro vídeo, que compõe o Eledá, o orixá de frente, o orixá disjuntor da esquerda e da direita. Olha que interessante esse texto. Para quebrar a barreira do ego que impede o acesso ao inconsciente profundo é Ori. Nós, seres espirituais, provisoriamente ocupando o corpo físico, somos influenciados pela ação contínua e persistente dos donos de cabeça, os orixás. Isso significa que nossa constituição psíquica é cuidada por um ou mais orixás que, por sua vez, estruturam o alicerce, o nosso equilíbrio, que nos dão possibilidade de expressar consciência, os nossos dons, os nossos impulsos positivos da alma, de Ori, se expressar para que nós consigamos executar o nosso propósito com ações concretas na vida. Este processo de fortalecimento do orixá em nós mescla-se com o nosso modo de ser, pensar, sentir e se emocionar. É como o nascimento de um broto que foi plantado dentro de nós. Assim como a semente do carvalho ainda não é uma frondosa árvore em pé de carvalho adulto, mas está hibernada, a árvore, o pé de carvalho frondoso, está dentro da semente adormecida. Nós temos adormecido dentro de nós esse orixá, que precisa ser despertado. Cabe-nos a nós o esforço para regarmos esse solo e permitir-se, diminuindo o ego, aflorar esse potencial divino dentro de nós. E para o orixá estar expresso na sua vida, você não precisa estar em transe. Você precisa interiorizar os atributos do orixá de forma consciente e trazer isso para ações também conscientes na sua vida. Então a gente tem que ficar parecido com o orixá. Se você tem orixá de frente ao Oxóssi, você tem que ficar parecido com o Oxóssi nas suas atitudes, no seu dia a dia. Você tem que se tornar um caçador. Se o seu orixá disjuntor em ação, você tem que se tornar semelhante, parecido com Iaçã, na construção dos seus pensamentos, na expressão da sua consciência, e nas suas escolhas, e assim sucessivamente, todos os orixás, até que nós estejamos divinizados, alinhados com Ori, e o dia que chegar a isso não precisaremos mais reencarnar. Mesmo quando estamos com transe com caboclo, com preto velho, com criança, com boiadeiro, tem a essência de um orixá dentro de nós que ela está expandida, ela está manifesta. Todo transe ritual, em maior ou menor grau, nos conectamos a essa essência sagrada, o eu sou ou o Deus interno que habita dentro de nós, como vaticinou Jesus, vós sois deuses. A fisiologia do transe ritual nos faz unidade com esse eu real, perene, permanente, imortal. O orixá adormecido em torno do nosso Ori acorda e se manifesta de dentro para fora. Do inconsciente profundo para a consciência alterada, ampliada em estado superior de percepção de si mesmo. Rompe-se momentaneamente a barreira de sólidos resíduos psíquicos criados pelo ego que está diminuído. Senhor poderoso e ordenador dos nossos pensamentos ordinários. Os pensamentos ordinários são os pensamentos em estado de vigília. Por isso a gente tem que acalmar a mente, deixar os pensamentos fluírem, não se apegar aos mesmos, para nós entrarmos num estado receptivo de transe. A personalidade tem que morrer para o orixá nascer. Fazermos-nos unidade com essa potência divina que está dentro de nós. A cada transe, a cada encontro no terreiro, a cada engira, a nossa personalidade morre
para através dessa potência divina do orixá, nasceu o caboclo, nasceu o preto velho, nasceu a criança, nasceu o Exu que se manifesta, que orienta, que acolhe. Quando estamos com o ego exaltado, nós temos dificuldade nessa sintonia. Por vezes, podemos botar o cavalo na frente da carroça e pular na frente do guia espiritual. Aí o teu ego que está falando, não é o ser divino junto com o guia espiritual que está falando através de você. E esse ser divino, que é o orixá que habita em nós, vai se fortalecendo a cada engira. A cada engira que é aberta, a cada encontro ritual que nós vamos acessando em nosso inconsciente, vamos trabalhando com os guias espirituais, auxiliando os consulentes. Paulatinamente, os atributos dos orixás e dos guias espirituais vão se fazendo um estado perene na nossa consciência. E no dia a dia vão vindo insights intuitivos, aptidões vão aflorando e novos talentos vão se integrando à estrutura da personalidade em estado de vigília. E aí acontece a grande transmutação, a espiritualização do ego, porque a gente não anula o ego definitivamente, nós precisamos do ego nos dar referência nesse mundo de Maia, nesse mundo material, transitório, permanente, que nós temos que sobreviver, temos que trabalhar, estudar, temos as nossas responsabilidades, contas para pagar, mas o ego se espiritualiza. E quando o ego se espiritualiza, que a nossa personalidade e consciência absorve os atributos dos orixás que habitam em nós, o ego se torna instrumento de orir do eu-alma, e você está alinhado, você está coroado, uma coroa de luz no seu Sahasrara Chakra, porque você está alinhado com o seu propósito divino. Esta é a psicologia, a pedagogia, a didática desta Umbanda de todos nós. Quantos véus precisam ser descortinados para que quebremos a ignorância do mediunismo empírico, instintivo, primário, sem estudo, que é válido, mas em 2024 precisamos saber o que estamos fazendo. E para isso, para um bom preparo, precisamos ter fundamento, entender, estudar, nos compreender e nos autoconhecer, porque Umbanda é impulso ao autoconhecimento, Umbanda é luz, Umbanda é uma espiritualidade superior, sadia e madura. Quanta coisa acontece numa engira, quanta coisa acontece num transe ritual, quanta coisa acontece quando estamos mediunizados. Você já tinha se dado conta disso? Deixe aos comentários, estarei lendo a todos. Meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.